Profeta Amós, capítulo de número 4, versículo de número 12. Amós está lá no finalzinho do Antigo Testamento, lá entre os profetas menores. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Lamentações, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel e Amós. Acho que eu acertei a sequência aí, né? Obrigado. Amós capítulo 4, versículo de número 12, diz assim: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Agora venha comigo para o Pentateuco, Levítico, capítulo de número 26. Levítico, capítulo 26. Eu disse aos irmãos esses dias que no final de junho eu disse isto, no início de junho, que eu não iria pregar todos os domingos, obviamente, mas nos domingos que eu ministrasse eu iria falar sobre este assunto aqui, confrontação. O momento que Deus cerca o homem. Eu já falei sobre quando Deus confronta Israel, aqui em Oséias capítulo 4, e falei sobre quando Deus confronta a Adão no Éden. Hoje vamos falar um pouco sobre quando Deus resolve confrontar a Jacó. Porque a sensação que a gente tem é que a gente faz e acontece e Deus vê e ignora. Está nem aí. E na verdade ele é longânimo. Cedo ou tarde o homem terá que sentar com ele para conversar sobre as questões que estão pendentes. Lá em Isaías capítulo 43, versículo 26, ele diz assim: entra em juízo comigo, vem cá debater, conversar e argumentar. Então vamos ver o momento que Deus para, a fim de ter uma conversa tete a tete com Jacó, o patriarca. Levítico 26, 42 diz assim: também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó. Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaque e também da minha aliança com Abraão me lembrarei e da terra me lembrarei. Diga amém. Sabe o que é incrível desse texto? Se o irmão lê o título dele, a expressão é advertência para aqueles que quebram a aliança, ou advertência aos desobedientes. E numa advertência aos desobedientes, o Senhor diz: eu me lembrarei da aliança que fiz com Jacó e da aliança que fiz com Isaque e da aliança que fiz com Abraão. Diga comigo: Senhor, tem misericórdia de nós.
visita-nos por tua bondade. Amém. Pode assentar, amados, os que estão de pé, os que estão em casa. Permaneçamos no mesmo sentimento de adoração a Deus e reconhecimento da sua grandeza e soberania. Na primeira semana, falando sobre este assunto, eu mostrei para os irmãos como Deus envia 5 juízos sobre Israel, Amós capítulo 4, para trazer a nação à sua presença e ao arrependimento e ao quebrantamento e à conversão. E no final de cada um dos juízos o Senhor diz assim: contudo vós não vos convertestes. E do terceiro juízo em diante ele diz assim: contudo vós nem mesmo assim vos convertestes. O Senhor estava dizendo: eu mandei sinais para vocês de que eu queria que vocês se consertassem e vocês não me deram atenção. E depois do 5º juízo ele diz: agora eu virei pessoalmente, isso mesmo eu farei, e porque eu farei assim, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Embora muita gente use esse texto para falar de arrebatamento, na verdade ele está falando de confronto. Deus vindo pessoalmente para confrontar o seu povo. Na última semana que eu falei desse assunto, eu conversei um pouco sobre Adão, os privilégios que Deus deu a Adão. E ainda assim Adão quebrou o seu pacto com Deus. E aliás, vale ressaltar que na Bíblia Sagrada, toda aliança feita entre Deus e o homem é iniciativa de Deus, nunca do homem. É Deus quem provoca, é Deus quem ocasiona, é Deus quem demonstra interesse numa aliança conosco. E todas as vezes que a aliança entre Deus e o homem foi quebrada, ela sempre foi quebrada por parte do homem, nunca da parte de Deus, porque Deus não quebra aliança. Então, quando Adão quebra a aliança, o Senhor vem ao Éden para confrontá-lo, para conversar com ele. E é incrível o texto que diz que o Senhor passeava no jardim enquanto chamava a Adão. Hoje eu quero falar um pouco sobre o patriarca Jacó. E o propósito disso é fazer você entender que se Deus confrontou a Israel, se Deus confrontou a Adão, se Deus confrontou a Jacó, e a outros que a gente vai conversar nos próximos cultos, como nós ousamos pensar que ele não confrontaria a nós? Como ousaríamos pensar que Deus estaria distante e alheio ao século presente? Você já parou para analisar que Deus, no seu juízo, exterminou os povos antediluvianos? Destruiu Sodoma e Gomorra e as 5 cidades do Jordão? Nínive foi poupada quando se converteu pela pregação de Jonas, mas depois voltou a toda a sua prostituição, violência e idolatria. E nos dias do profeta Naum, Nínive foi destruída por Deus pelas mãos de Nabonido, pai de Nabucodonosor.
Já paramos para pensar que civilizações inteiras foram exterminadas e desapareceram da história? Porque Deus nunca está alheio, Deus nunca está alienado em relação ao que acontece no mundo. Ontem eu estava olhando para o céu e admirando a lua. Não sei se você teve tempo de vê-la. Estava lindo. Mas enquanto eu olhava para a lua, em minha alma eu tinha um sentimento. O mundo espiritual está se movimentando. Alguma coisa muito além da nossa teologia Deus está fazendo. Porque Deus nunca está parado. Jacó é um dos principais personagens da Bíblia. Embora nós, aqui no Brasil, não aprendemos a valorizar e a reconhecer Jacó e a sua história. Isso porque alguém, numa interpretação equivocada, disse para nós que a palavra Jacó significa enrolado, trapaceiro, roubador, que é uma tradução equivocada. A palavra Yaakov significa aquele que agarra, numa referência ao fato de que ele nasceu agarrado ao pé, ao calcanhar do seu irmão Esaú. Mas é preciso lembrar também que o agarrado ali não é isso aqui. Jacó não segurou no pé de Esaú a propósito. É um recém-nascido, gente, pelo amor de Deus. É uma criança no ventre. A expressão ali indica que a pele da mão de Jacó nasceu grudada à pele do calcanhar de Esaú. Só por procedimento cirúrgico houve ruptura. Daí o nome Yaakov, aquele que agarra, aquele que gruda. Uma tradução primitiva dá ao nome de Jacó o significado de aquele que está protegido, aquele que é protegido. Dentro dessa compreensão, a gente pode defender que Jacó é aquele que aproveita a oportunidade, que reconhece uma oportunidade e não se aparta dela. E por que eu li Levítico 26, quando o nosso cenário vai lá para Gênesis capítulo 25, 26, 27, 28, até o 32? Li Levítico capítulo 26 porque este é o único versículo na Bíblia, o único versículo da Bíblia no qual o nome de Jacó aparece antes do nome de Abraão. Todas as vezes que a Bíblia menciona Jacó, menciona-se Abraão, Isaque e Jacó. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, ou de Israel. Nesse texto a expressão está aparentemente invertida. O Senhor diz: eu me lembrarei da minha aliança com Jacó primeiro, e com Isaque, e com Abraão. Com isto, Jacó é colocado no mesmo nível de autoridade patriarcal de Abraão, seu avô. E é muito interessante observar, e estava lendo sobre isso, que a aliança que Deus faz com Abraão ganha muito mais transparência, profundidade, experiência em Jacó do que em Isaque. Parece que Isaque continuou caminhando debaixo
dependência espiritual de Abraão, e Jacó de alguma maneira descobriu que ele poderia estabelecer uma aliança com Deus, porque uma coisa é Deus ter aliança comigo, a outra coisa é eu ter uma aliança com o Senhor. Jacó fez uma aliança com Deus, ele decidiu viver o pacto de Deus com Abraão, e ele reforça e estabelece um pacto entre ele e o Senhor, quando ele tem a visão da escada em Gênesis capítulo 28. E quando nós observamos a Bíblia e a biografia deste homem, nós vamos perceber que ele é resultado de oração. A mãe de Jacó e de Esaú era estéril, Gênesis 25. E ela ficou grávida porque o versículo 21 diz que Isaac orou insistentemente ao Senhor para que Rebeca engravidasse, resultado de oração insistente. Diga comigo, a oração insistente muda as coisas. Ele ora insistentemente e Rebeca fica grávida, e quando ela está gestante, não há ultrassom, ela não tem como saber que há duas crianças no seu ventre. O que ela consegue perceber é que a sua gravidez a incomoda. Há um movimento no seu ventre que de algum modo lhe inquieta, e a Bíblia diz agora no versículo 26, 27, 28, que Rebeca vai orar perguntando a Deus o que está acontecendo dentro dela. E o Senhor diz para ela: existem duas nações dentro de ti, dois povos, e o maior será servo do menor. Aí Rebeca entende que se trata de uma gestação de gêmeos, e de algum modo os gêmeos já estavam disputando espaço dentro do ventre. O que revela também que não eram crianças raquíticas, miúdas, eram crianças graúdas, fortes, uma gravidez saudável. E a Bíblia Sagrada mostra para nós que no dia do parto Esaú nasceu primeiro, mas Jacó sai agarrado ao calcanhar. E por causa disso, aqui no Brasil, ele ganha o título de ladrão, de enrolado, de trapaceiro. Eu vou repetir, é um equívoco. Seria contrário ao caráter de Deus. O Deus de Abraão, o pai das multidões. O Deus de Isaac, o sorriso. O Deus de Jacó, o ladrão, o enrolado. Isso contraria o caráter de Deus, que não se deixa escarnecer. E quando Esaú nasce e Jacó logo em seguida, nós vamos perceber que há um contexto daí em diante de disputas intermináveis. Jacó e Esaú, irmãos, disputam o tempo inteiro a atenção do pai e a atenção da mãe. E Esaú ganha a simpatia de Isaac. Esaú se torna homem do campo, caçador, valente, corajoso. Vamos usar uma expressão nordestina, agreste. Jacó, um homem pacato, da casa, ganha a simpatia de Rebeca. E com a simpatia de Rebeca, Jacó ganha algumas habilidades que Esaú não tem. Habilidades culinárias. Esaú caça, mas não domina a arte de preparar a caça. Jacó herda isso em dona Rebeca.
E Rebeca se torna o porto refúgio de Jacó. E a Bíblia diz que um dia, Gênesis 25, Esaú chega do campo faminto. E quando ele entra em casa, ele sente cheiro de uma sopa de lentilhas, guisado de lentilhas. Presta bem nisso, atenção nisso. Cuidado com a sua necessidade. A tentação mora na porta da necessidade. A Bíblia Sagrada diz que a alma farta pisa em favos de mel, mas para a alma faminta até o amargo é doce. Por isso que os especialistas orientam: não faça compras com fome, porque você é monitorado, mentoreado, maestrado pela necessidade. Ele chega com fome, e quando ele sente o cheiro do guisado, da sopa de Jacó, Esaú sente, ele diz assim: me dá um pouco dessa sopa. Jacó já estava perseguindo a bênção da primogenitura, irmão. Eles sabiam o que significa ser primogênito, o que ter direito da primogenitura. Era muito mais do que ser meramente herdeiro, era ser chefe da família, líder do clã, administrador dos negócios de todos. E no caso de Abraão, era ser o detentor de todas as promessas de Deus sobre a sua vida. Presta atenção, a bênção de Abraão, a aliança de Deus com Abraão é tão importante que dos 50 capítulos do livro de Gênesis, apenas 11 tratam de outros assuntos. Os outros 39 capítulos do livro de Gênesis tratam apenas da vida de Abraão e da sua descendência. E daí em diante, todo o Antigo Testamento gira em torno da aliança de Deus com Abraão. É por isso que as coisas acontecem e Deus lá na frente diz assim: porque eu me lembrei da minha aliança com Abraão. 430 anos depois da aliança entre Deus e Abraão, o povo de Israel está no Egito, e a Bíblia diz que o Senhor desceu para livrá-lo, porque se lembrou da aliança que havia feito com Abraão. Então ser herdeiro aqui é muito importante, é ser o símbolo do pacto, a ponte de comunicação entre o céu e a terra. E aqui está o problema, porque parece que Jacó entende isso e Esaú não. Então Jacó quer a bênção, e quando Esaú lhe diz: me dá o guisado, ele diz: te dou, se você me der a tua primogenitura em troca. Esaú com fome diz: do que me serve a minha primogenitura? Fica para ti, me dá o guisado. Versículo 31 e 32. Naqueles dias o código de Hammurabi reza que todo tratado seria validado com a presença de testemunhas. Mas se não houvesse testemunha, bastava que as partes jurassem entre si. E nos dias de Esté tem um novo hábito, costume. O indivíduo, para jurar, tinha que descalçar os pés para fazer um juramento em contato com a terra, porque a terra era tomada por testemunha. Então Jacó olha, vê que não tem testemunha e diz para Esaú: então jura que a primogenitura é minha. Esaú jura que a primogenitura passa a ser de Jacó. Agora Jacó não tem a sopa, mas tem a aliança. Não se preocupa se você ficou sem a panela. Se você tem a aliança, descansa, porque sopa será o menor dos seus problemas e a menor das suas necessidades. Quem tem a promessa pode descansar. Chega o tempo que Isaac, já velho,
decide transferir a bênção da primogenitura. E ele chama Esaú. O texto diz que Isaque já está velho e cego. Vai, prepara uma caça, como o teu pai gosta, traze-a a mim para que eu te abençoe com a bênção que eu recebi do meu pai Abraão. Só que Rebeca ouviu. E quando Rebeca ouviu, Esaú sai para procurar a caça, e Rebeca chama Jacó e diz: corre no campo, pega um cordeiro e traz. Eu vou preparar um pernil para o teu pai, do jeito que ele gosta. Quem mais conhecia o paladar de Isaque do que Rebeca? Jacó olha para a mãe e diz: minha mãe, isso não vai dar certo. Porque quando eu chegar diante do meu pai com o cordeiro, que ele perceber que eu não sou Esaú, eu sou Jacó, em vez de sair abençoado, eu vou sair amaldiçoado. E é fácil ele perceber, porque o meu irmão é peludo e eu sou liso. Rebeca disse: vai e prepara, porque eu já pensei nisso também. E lá vem Jacó com o cordeiro, Rebeca prepara tudo, faz o prato, leva para Jacó, Jacó leva para Isaque. E o que eu quero que você entenda, antes de a gente sequenciar esse raciocínio, é que, primeiro, o problema de Jacó não está em querer a bênção, está na maneira como ele foi buscá-la. Tem coisas que Deus reservou para você e você quebra o processo quando você lida de maneira equivocada, injusta, desleal. Porque Deus não usa de jeitinho para cumprir a promessa. Ele não precisa da minha ajuda para fazer aquilo que Ele disse que vai fazer. Se a gente analisar bem, a bênção da primogenitura era de Jacó, por três razões: uma razão espiritual, uma razão biológica e uma razão jurídica. Jacó era o primogênito. Espiritualmente, porque o Senhor disse em Gênesis 25, 21, o maior servirá o menor. Então Deus já havia sentenciado que Esaú seria servo de Jacó. Acabou. Se Jeová decidiu, está decidido. Segundo, biologia. A medicina moderna diz que num parto de gêmeos, aquele que nasce por último foi gerado primeiro. Então biologicamente Jacó era primogênito. Só pesquisar. Terceiro, juridicamente, no dia que Esaú negociou a bênção, ele perdeu o direito jurídico dela. Então não precisava lesar, não precisava manobrar, era só ir pela via da ação divina. Esaú, por sua vez, cai no pecado de não valorizar aquilo que Deus lhe havia dado, porque todas as vezes que você não valoriza o que Deus te dá, você perde o direito de possuir. Tem alguém aí? Aponta aí para alguém e diz assim: valoriza o que Deus te deu. Ele não vai ler seus lábios porque você está de máscara, mas ele vai entender o que você está dizendo. Valoriza o que Deus te deu. Resultado: Jacó entra na presença do pai. Gênesis 27. E quando Jacó chega na presença do pai, lá no versículo 16, 15 e 16, ele diz assim: meu pai, eis aqui o guisado que eu te preparei. Isaque está cego e velho, mas não está doido, não está lesado. Ele diz assim: como tão rápido? Jacó diz assim: o Senhor enviou a caça ao meu encontro, de modo que eu não precisei correr atrás dela. Começou. Aí Isaque, desconfiado, no versículo 17 diz assim: quem és tu, meu filho? Jacó responde: eu sou Esaú, teu filho, meu pai.
Isaac diz assim: tu és Esaú, mas a tua voz é a voz de Jacó, aproxima-te para que eu te toque. E quando Jacó se aproxima e Isaac toca, sente o pelo do cordeiro, diz assim: o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Qual é o teu nome, meu filho? Versículo 18. Segunda chance para fazer a coisa certa. Jacó responde: meu nome é Esaú, meu pai. Isaac diz: tá, então eu te abençoarei. E quando Jacó ajoelha, Isaac começa a abençoá-lo, dizendo: eu te abençoo com o orvalho do céu e com a riqueza da terra, com a força da terra. Os teus inimigos te servirão, estarão debaixo do teu comando, ninguém te poderá resistir. Ali ele está abençoando a Esaú, mas é Jacó. E a Bíblia diz que quando Jacó recebe toda a bênção que seu pai deveria ministrar sobre ele sai da tenda de Isaac. E está escrito assim: e quando ele acabou de sair, chegou Esaú. Versículo capítulo 27. E quando Esaú chega, versículo de número 30, Esaú chega para o pai e diz assim: meu pai, eis aqui o ensopado que eu te preparei. O texto diz que o coração de Isaac estremeceu. E quem é este que eu acabei de abençoar? Aí se descobre que Jacó saiu na frente, tomou a bênção. Esaú chora e diz: me abençoa com alguma coisa. E o seu pai diz: toda a bênção que eu deveria ministrar, eu já dei ao teu irmão, de modo que tu o servirás, tu lhe serás servo. Olha o que diz o versículo 37 do capítulo 27. Eu o coloquei, eu lhe estabeleci, eu o pus sobre ti e todos os seus irmãos, e vocês todos serão servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? Tudo foi dado a ele. Deus confirmou a bênção sobre Jacó, sim ou não? Sim, confirmou. Mas Deus viu aquilo e aprovou, sim ou não? Vamos descobrir. Esaú sai revoltado da tenda, e ele chega lá no fundo de casa e conversa ali com os mais próximos, diz assim: quando meu pai morrer, eu mato Jacó. Alguém correu em Rebeca e disse: ó, dá um jeito, porque Esaú está irado. E ele disse que quando o velho morrer, ele mata Jacó. Rebeca corre em Isaac e diz assim: manda Jacó, nosso filho, para a terra de Padã Arã, onde está o meu irmão Labão, para que fique lá, visto que Esaú está ameaçando matá-lo. E a Bíblia Sagrada diz, no capítulo de número 28, que Isaac abençoou a Jacó, e Jacó vai embora, levando consigo uma botija d'água e a porção do pão para a viagem, e azeite. Segura lá, diga comigo: e azeite? Para que azeite? Ele ia ungir quem? No meio da viagem, capítulo 28, quando termina o dia, Jacó para descansar, puxa uma pedra, transforma a pedra em travesseiro para dormir. E quando ele está dormindo, esse texto é extraordinário, é um dos textos mais lindos da Bíblia. Uma porta se abre no céu, uma escada se estende do céu à terra, e Jacó dormindo vê, quando o anjo começa a descer a escada em direção a ele,
E quando um anjo começa a descer, outro anjo vem atrás. E quando esse anjo chega embaixo e começa a subir, outros anjos estão descendo. Aí a Bíblia diz que anjos subiam e desciam da presença de Deus. Jacó acorda e diz assim: Deus está neste lugar. E este lugar é a porta dos céus. E ele pega o azeite e derrama sobre a pedra. O azeite era usado, querido, para molhar o pão na hora de comer. Jacó estava tão apaixonado pela visão, que aquilo que seria o seu mantimento, ele despeja sobre a pedra, consagra aquele lugar, e o nome daquele lugar, que era Luz, passou a ser Betel, casa de Deus. E Jacó diz assim: eu faço contigo a minha aliança, se o Senhor me guardar no meu caminho, e estiver comigo onde eu for, e me abençoar, e me trouxer de volta à casa do meu pai, eu virei a este lugar, e aqui edificarei um altar ao Senhor, e de tudo que o Senhor me der, eu te entregarei o dízimo. Ali Jacó faz uma aliança. Ali Jacó faz um pacto. Ali ele sela a promessa de Deus em sua vida, desde o seu avô Abraão. E quando Jacó chega na terra do seu tio Labão, o texto sagrado diz que as filhas de Labão estavam tirando água. E Jacó vai lá e ajuda a tirar água, e ajuda a destampar o poço. E ele se apresenta: eu sou Jacó, filho de Rebeca. E Labão vem encontrá-lo cheio de alegria. E é interessante que os textos antigos indicam que Labão veio encontrar Jacó cheio de alegria, não pelo sobrinho, mas porque ele já havia ficado rico com a visita de Eliezer. Lembra quando Eliezer veio buscar uma noiva para Isaac? E a Bíblia diz que ele trouxe 10 camelos carregados de ouro e de joias. A riqueza de Labão era de Abraão. Olha para mim. A riqueza de Labão era de Abraão. Abraão mandou a sua riqueza para Labão, a fim de trazer Rebeca. Quando Labão soube que agora o descendente de Rebeca chegou, os textos antigos indicam que Labão imaginou: lá vem mais camelo com riqueza, agora vem buscar outra noiva para o herdeiro. De modo que, presta atenção, olha bem. Sabe por que Deus abençoou a Jacó naquela história lá da varinha, que ele raspa de um lado, não raspa do outro, e ele vai crescendo e ficando rico? Deus está devolvendo a Jacó a riqueza de Abraão, que havia ficado com Labão por causa de Rebeca, porque Deus é justo. O tempo vai passar, mas aquilo que é teu, Deus criará mecanismos para trazer de volta para a sua mão. Já vou terminar. Tem a confrontação, né? Jacó se apaixona por Raquel. Todo mundo conhece essa história. E ele propõe a Labão que ele vai trabalhar por Raquel 7 anos. O Código de Hammurabi diz que o salário dos pastores de ovelhas naquela região era 20% sobre a produção do rebanho. Jacó calcula o que seria 20% para fazer um paralelo do dote de Raquel. Dá 7 anos de trabalho sem salário, e ele concorda. 7 anos depois, o dia mais esperado, eu vou casar com a mulher que eu amo. E casa, e vai para a tenda. E Jacó passa a noite de celebração, culto doméstico. Mas quando amanhece o dia, que Jacó acorda, quando dá aquela espreguiçada assim,
que ele olha para o lado, Raquel não está lá. Quem está é Lia. Jacó levanta fervoroso, vai lá em Labão e diz assim: eu não trabalhei por Lia, trabalhei por Raquel. Labão diz: na nossa terra não se entrega a mais nova antes de entregar a mais velha, então fica com Lia por tua esposa e trabalha mais 7 anos por Raquel. Aí Jacó diz: eu concordo com uma condição. Qual é a condição? Eu já vou recebê-la por esposa e trabalharei para ti os próximos 7 anos. Labão concorda, e Jacó agora tem Lia. O casamento que lhe foi forçado, e Raquel, o casamento do seu amor. Mas há um problema: ele ama Raquel, mas Raquel é estéril. Lia gera filhos todo ano, porque, presta atenção, a humilhação que Lia passou naquele casamento não está descrito no texto, mas é tão grande que a Bíblia diz que Deus lhe abriu a madre por causa da sua tristeza. A angústia de Lia é tão grande que Deus lhe gera galardão, lhe dando filhos, numa dispensação, numa cultura que filhos são bênção. Quando Raquel percebe que ela não vai ter filhos, ela chama a sua serva e entrega a Jacó para gerar filhos. Aí Lia diz assim: é assim? Está valendo? Então eu entrego uma minha também. Agora Jacó tem uma casa que é um campeonato de ponta de faca. Filhos na casa de Jacó não são bênção, são troféus. É ver quem ganha mais, é ver quem dá mais. O casamento, a casa de Jacó é uma guerra. É tanto que Jacó mora numa tenda à parte, porque não dá para lidar com a situação. E um dia, quando ele chega, Raquel lhe pega na abertura, como diz o sertanejo, e diz assim: me dá filhos, capítulo 30, senão eu morro. Jacó diz: porventura eu sou Deus para te fazer gerar filhos? Irmão, a vida de Jacó é tão atribulada que no dia que o rei do Egito, Gênesis 47, no dia 49, no dia que o rei do Egito pergunta para ele: qual a tua idade? Jacó diz assim: os meus anos são poucos e mal vividos. E olha que ele já tinha 100 e alguns anos, tinha a bênção, tinha a promessa, mas viveu uma vida completamente atribulada. E o Senhor vai prosperando a Jacó. E o problema de lá de trás? Está lá. Deus esqueceu? Não. Chega o momento que a riqueza de Jacó se torna tão grande, tão ampla, que no capítulo de número 31, ele chama as suas mulheres e diz assim: eu não posso mais ficar aqui, porque o semblante dos vossos irmãos já não é para comigo como antes. Vamos embora. Outra vez Jacó usa o velho método Jacó. Aproveita Labão viajando, arruma tudo e foge. Diga comigo: foge. Ele não precisava fugir, gente. O que ele conquistou era dele, foi negociado. Para que fugir? É o velho método de resolver as coisas por conta própria. Quando Labão chega em casa e vê que Jacó fugiu, levando as suas 2 filhas e os netos e o seu rebanho, não o rebanho de Labão, o rebanho de Jacó, mas quando Labão vai procurar, os ídolos da casa haviam sido roubados por Raquel. Labão se ira e parte atrás. É muito extraordinário isso, porque no capítulo de número 32, a Bíblia diz que Labão vem atrás de Jacó carregado de ira. Ele queria matar Jacó, mas a noite chega, Labão para
era para dormir. E é aí que vem a expressão Manaim, porque enquanto Labão dorme, o Senhor aparece a Labão no lugar que se chamará Manaim, e significa lugar de encontro. E o Senhor diz a Labão: não ouses tocar em Jacó, nem diga a ele uma palavra favorável, nem palavra contrária, porque eu tenho com ele uma aliança, e se tu disseres alguma coisa a Jacó, eu te exterminarei. Diga assim: eu tenho uma aliança com Deus. Quando Labão encontra Jacó, ele diz assim: precisarias fugir? Não poderias ter me dito que querias ir embora e eu te abençoaria? Jacó explica suas razões, e Labão diz: agora me devolve os ídolos que tu me roubastes. E Jacó diz: eu não te roubei nada, e se tiver na bagagem de alguém da minha família, o tal morrerá. Raquel colocou os ídolos debaixo do seu assento no camelo. E quando Labão começa a bisbilhotar tudo e não encontra, ele vem para o camelo de Raquel e diz: desce, que eu quero procurar os ídolos aí. Raquel diz: eu estou sob o incômodo das mulheres, eu estou no período menstrual. Como era considerado impura, Labão respeita, se afasta e deixa lá, e vai embora. E Jacó segue viagem. Só que, e a gente termina no capítulo de número 32. Você vai observar lá na frente, nos versículos de número 15 a seguir, chega uma mensagem: Esaú, teu irmão, não esqueceu do que vocês brigaram 21 anos atrás. Quantos anos atrás? 21. 7 anos trabalhando para casar com Lia, por força. Mais 7 anos para casar com Raquel, 14. Mais 7 anos para prosperar e construir seu patrimônio. Olha bem para mim: Deus aguardou 21 anos. Esaú vem ao teu encontro para te matar. Deus usa o ódio de Esaú para chamar Jacó para o val de Jaboque. Jacó manda presentes, vaca, ovelhas, gado para Esaú. Esaú rejeita os presentes e diz: eu o matarei. Quando a mensagem chega no capítulo de número 32, versículo de número 15 a seguir, o texto diz que Jacó foi tomado de medo e de espanto. E ele reúne sua família e diz: vamos fazer o seguinte, vai o grupo de Raquel por um lado, e o grupo de Lia por outro lado. A essa altura, José, filho de Jacó com Raquel, é um menino pré-adolescente, e a Bíblia diz que Jacó, temendo pela vida de José, o coloca atrás de todo o grupo para protegê-lo. E você vai com qual grupo? Eu não vou. Eu vou ficar. Mas como vai ficar? Eu preciso resolver algumas coisas aqui. Eu vou permanecer. Aí o versículo de número 22 começa revelando para nós que Jacó decide parar e passar a noite ali. Começou. Primeiro, ele decide passar a noite. A confrontação não dura dias, porque você não aguenta dias. Ele para ali, passa a noite ali com Deus. Aí o texto sagrado diz, no versículo de número 24, vamos lá: e Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem. Não diz que era um anjo. Se Jacó tivesse visto um anjo, ele não teria lutado. Ele lutou porque era um homem. Na vista de Jacó era um homem. Parece-me que Jacó imaginou que já era um dos homens de Esaú. E ele parte para cima.
Posso até morrer, mas se vier de 1 em 1 eu resolvo. 400 eu não dou conta, mas de 1 em 1 eu resolvo. E ele parte para cima no versículo de número 24. E é preciso entender, olha só, como Deus deixa Jacó sozinho. Porque quando Deus marca o encontro contigo, Ele não chama a plateia. É você e Ele. Ele vai escolher um momento na chácara, na fazenda, no hospital, na loja, onde você estiver. Deus vai escolher um momento para conversar só com você, sem ninguém interferir. E Jacó começa a lutar, e ele vai batalhando, e é interessante que seus conflitos aparecem, suas lutas aparecem, até que o anjo percebeu que Jacó não ia parar, versículo 25, e tocou-lhe. Diga comigo, tocou-lhe. Não bateu, tocou. Deus não te bate, se Ele te bater você morre. Tocou. Agora, Ele sabe onde tocar. Tocou na juntura da coxa, deslocou. Deus sabe exatamente onde nos tocar. Quando ele tocou na juntura da coxa, e Jacó percebeu que não tinha mais controle da situação, sua autossuficiência foi prejudicada, ele não tinha mais poder de reação, ele atraca na cintura do homem. Pode me matar, mas vai me matar aqui, grudado aos teus pés. Agora presta atenção. Lá no capítulo de número 27, quando ele vai receber a bênção da primogenitura da mão do seu pai, qual é a pergunta de Isaac para ele? Qual é o teu nome? Agora no Val de Jaboque, quando ele atraca na cintura do anjo, o anjo pergunta para ele: qual é o teu nome? Por que essa pergunta? Porque agora é a hora da gente resolver o que você deixou pendurado 21 anos atrás. No momento que o anjo fez a pergunta para Jacó, a mente dele lhe jogou lá na tenda de Isaac, 21 anos antes, quando o velho pai perguntou para ele 3 vezes: qual é o teu nome? E ele disse: Esaú. Agora Deus pergunta: qual é o seu nome? Era como se Deus dissesse assim: você mentiu para o seu pai lá atrás, mente para mim agora. Esse é o momento do confronto. Esse é o momento que o cascão da ferida vai ser tirada, que a máscara vai ser rompida, que o paredão de proteção vai ser trincado. Qual é o teu nome? Não dá para mentir. Por isso que Jacó responde: Jacó é o meu nome. Ele não diz meu nome é Jacó. Jacó é o meu nome. Ele está corrigindo a mentira, como se dissesse: não, não é Esaú, é Jacó. Jacó é o meu nome. Eu admito que eu vim pela via errada. Jacó é o meu nome. Presta atenção. No dia que Deus marcar comigo e com você um Val de Jaboque, não dá para manipular os resultados. Agora as coisas vão mudar. Agora as coisas vão ganhar um novo rumo, porque o anjo diz assim: não te chamarás mais Jacó, te chamarás Israel. Agora ele ganha patamar de principal entre os patriarcas, porque é ele quem vai dar nome à nação. É ele quem vai dar nome a toda a descendência de Israel, de Abraão. Israel será teu nome, porque tu lutastes com Deus e com os homens.
e prevalecestes. A pergunta para este tempo que nós estamos vivendo é: estamos no val de Jaboque? Deus nos separou em Manaim. Esaú está vindo com os seus homens para nos exterminar, para exterminar o pacto. E Deus nos coloca sozinhos em algum lugar para tratar com a gente. Eu só estou lamentando que eu percebo que muitos ainda não entenderam que esse é um tempo de encontro com Deus. O carpinteiro está aplainando a tábua, o lavrador está podando a vinha, o construtor está arestando a estrutura, o ourives está lapidando o ouro. E poucos já pararam para perceber. Alguns estão vivendo como se fosse apenas um processo comum de uma guerra biológica. Outros, inclusive pastores, estão tratando esse tempo apenas como uma ambiência política, ideológica. E eu, em meu espírito, penso que Deus nos jogou em Jaboque para deslocar a nossa coxa. O que é deslocar a nossa coxa? Vou mexer com a estrutura de vocês. Vou desafiar a autossuficiência de vocês. Vocês estão acostumados a resolver as coisas no tapa, no murro. Mas quando eu mexer na estrutura, vocês vão perceber que nenhum dos vossos recursos servem em Jaboque. E abrir mão do grupo e mandar o grupo embora e você ficar. E a sensação de saber que Raquel vai por um lado, Lia vai por outro, os filhos divididos, o rebanho partido, e eu sozinho em Jaboque. Mas presta atenção. Esse é o tempo que pode se tornar um divisor de águas na nossa história. Jaboque pode ser a fronteira que nos muda de nível. Quando o Senhor transforma Jacó, incrível isso. Olha só. Como é seu nome? Jacó é meu nome. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Está abençoado. Quando ele larga o anjo, que o anjo vai se afastando, ele diz assim: qual é o teu nome? Jacó pergunta para o anjo. E o anjo diz assim: por que perguntas pelo meu nome? Visto que tudo que eu acabei de fazer é maravilhoso. É uma forma de dizer: aqui eu faço as perguntas, você responde. Aí o texto diz no versículo 31 assim: e saiu-lhe o sol
Eu acho que esta é a única vez na Bíblia que se diz saiu-lhe o sol, porque o sol nasce para todos. Aqui ele nasceu para Jacó. Esse dia o Senhor preparou para Jacó, e saiu-lhe o sol, um novo dia, um novo tempo, uma nova época, uma nova dimensão, uma nova história, uma nova experiência. O sol vai sair, você vai viver um novo dia, você vai viver uma nova experiência. Deus vai te dar uma nova chance, Deus vai criar uma nova ocasião, Deus vai criar uma nova circunstância. Segura, Jaboque não é para te matar, Jaboque é para te fazer nascer de novo. Só que tem um detalhe, uma marca vai ficar. Ninguém passa em Jaboque e sai igual. Ninguém passa em Jaboque e sai igual. Saiu-lhe o sol e ele manquejava. Todas as vezes que você tiver um encontro com Deus, Ele vai te deixar com uma marca. É o sinal do encontro. A cicatriz não é a tua vergonha, a cicatriz é a marca. É a marca que indica que 21 anos não apaga o erro da tenda. Só depois que você encontra com Deus, as pendências são definitivamente resolvidas. E Jacó vai encontrar Esaú. O que aconteceu? Encontrei Jeová. Mas como assim? Passei por ele em Manaim, e ele me cercou em Jaboque. Porque é interessante que os anjos passaram por Jacó em Manaim e deixaram ele passar. Quantas vezes você passa por Deus e você nem percebe, e você segue viagem? Ele diz: não tem jeito. Deus olha e diz: não tem jeito, você não vai me perceber, eu vou cercar você. Esaú abraça Jacó, porque quando o encontro com Deus acontece, as velhas pendências são todas aplainadas, ajustadas, são postas no lugar. E Esaú diz assim: os 450 homens que eu trouxe para te matar, agora vão te proteger, vai na frente que a gente vai te protegendo. Jacó diz assim: não, pode ir, eu vou no passo do gado. O Jacó que tinha pressa para resolver as coisas, o Jacó que resolvia as coisas do seu jeito, depois de Jaboque percebe que quando você tem rebanho, você não faz mais o que quer, não vai para onde quer, você anda no passo do gado. É isso que Deus está querendo nos ensinar, que Ele vai corrigir as coisas que estão pendentes e que nós estamos pensando que deixa para lá. Não, para eu te abençoar com a bênção que eu te prometi, eu não posso deixar pontos de acusação para o diabo questionar a minha justiça. Nós vamos tratar tudo. E se você não me perceber em Manaim, eu te cerco em Jaboque.
mas nós vamos consertar, e agora você vai andar de um novo jeito, ainda que manquejando, mas agora você tem a bênção, agora você vai viver plenitude. Não dá para continuar falando, o horário não permite, o tempo não permite, mas você pode ler, é de agora em diante que Jacó cresce, é depois daqui que Jacó cresce, porque agora ele não será mais Jacó, ele é Israel, príncipe de Deus. Suas tragédias terminam? Não. Incrível. Ele continua tendo tragédias. Raquel, a mulher que ele amava, morre de parto. Ele fica com um recém-nascido, Benjamim, para cuidar. Benjamim ainda é criança quando Jacó recebe talvez a notícia mais amarga da sua vida. O seu primogênito, José, foi despedaçado por um animal. Ele recebe apenas vestimentas manchadas de sangue. A dor é tão grande que muitos anos depois, quando o governador do Egito estabelece uma ordem dizendo: eu só soltarei o vosso irmão mais velho se vocês me trouxerem o vosso irmão mais novo. Quando Jacó recebe a notícia, ele diz: eu já fui desfilhado uma vez. A dor ainda estava lá, a cicatriz ainda estava lá, não serei desfilhado outra vez. Ao ponto de Rubem dizer: eu te entrego meus 2 filhos como garantia de que o teu mais novo voltará, porque se ele não voltar, também eu não voltarei. E Jacó libera, porque não há opção, é um filho pelo outro. Mas agora Deus está querendo mostrar a Jacó que da sua semente ele estabeleceram um governador sobre todo o mundo antigo, porque as promessas de Deus se estendem no tempo e no espaço, e o que ele disse, ele vai cumprir. Fica de pé, por favor. Mas nada disso ocorrerá sem um encontro com Deus. Por isso, irmãos, que eu entendo que esse tempo é um tempo que a igreja precisa rever muito da sua estrutura espiritual, mental, do seu pensamento, da sua conduta. Fomos espalhados para um encontro com Deus em Jaboque. Ore comigo. Se você quiser ajoelhar, pode. Conversa com Deus e diz para Ele: Senhor, eu estou aqui em Jaboque. Pode dizer para Deus que você está com medo, que Ele sabe. Pode dizer: Senhor, eu estou com medo. A Bíblia diz em Gênesis 32 que Jacó teve medo em Jaboque, em Manaim. Pode dizer para Deus: eu estou com picos de ansiedade, eu estou aflito. O que o Senhor quer de mim? Qual é o tratamento que está em questão? Deus, nos colocamos diante de Ti em tempo de Jaboque. Era noite quando Jacó ficou só, mas o texto termina dizendo que saiu-lhe o sol. Estamos vivendo uma noite longa, Senhor. Uma nuvem escura paira sobre nós, e nós estamos lutando em Jaboque, e está uma batalha pesada. Muitos estão cansados, mas alguns já entenderam, Senhor, que o deslocamento da coxa é para gerar rendição, porque nós podemos ser valentes em qualquer lugar, mas na Tua presença
Oh Senhor, na tua presença a nossa valentia não prevalece. Aqui estamos nós, numa noite estranha, porque cordas de angústia têm afligido as almas, pavores noturnos estão se acercando de famílias. Os Esaús da nossa trajetória estão por aí, Senhor, sedentos pela nossa alma. Mas nós nos curvamos diante de Ti e dizemos: Jacó é o meu nome. Muda-nos. Muda-nos. Gera, Senhor, um novo cenário. Faz sair o sol. Ó Deus dos novos começos e das novas oportunidades, tirei santuria e manta na mande via casa da raia. Eis-nos aqui outra vez. O Senhor decidiu marcar um encontro e não deu a ninguém a opção de agendar. O Senhor estabeleceu e colocou a todos na tua agenda. Nós nos rendemos, nós nos rendemos, nós nos rendemos, nós nos rendemos.